pessoal, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Estamos aqui no especial do Rema no Brasil, 30 anos fazendo história e mudando vida de pessoas, impactando a vida de pessoas. Desde já quero agradecer a coordenação do Rema, ao nosso querido Canrobé e ao Ministério, né? A todos eles que têm apoiado esse trabalho novo aí, trazendo grandes novidades para você e também te apresentando pessoas que antes de conhecer o Rema e depois que conheceram o Rema, fizeram o Rema, a vida dessas pessoas foram completamente transformada pelo poder dessa palavra. E eu estou com um casal aqui fantástico, um casal maravilhoso, inspirador. Eles são empresários, eles são coach também, né? Eles trabalham na igreja. Então deixa eu só falar aqui para você, eu estou com o nosso querido pastor Emanuel e também a nossa querida Carol, né? Ministra da palavra também. E eles têm 18 anos de casado, têm 2 filhos, né? O nosso querido Emanuel, ele foi formado no Rema em 2007 e ele é psicanalista, empresário, trabalha também com os casais e auxilia no projeto O Negócio é Crer do nosso ministério. Carol também não fica muito atrás, ela é formada desde 2012, ela é Master Coach e também ela trabalha com seu esposo, ela dá consultoria, é empresária, né? E eles têm um trabalho com casais, que é de um grande sucesso, A2, né? Sucesso A2. E com um grande projeto aqui que eu já falei para vocês do Negócio é Crer. Olá, gente. Bom demais tê-los aqui. Será um tempo maravilhoso. Queria que o pastor Emanuel pudesse falar e a Carol também pudesse falar. Pastor Abraão, é uma satisfação a gente estar aqui. Eu acredito que vai ser um tempo maravilhoso. É um prazer imenso, né, compartilhar aquilo como fomos alcançados pela palavra e aquilo que foi um divisor de águas na nossa vida, né? Falar sobre isso é fácil, é leve e possibilita que outras pessoas, talvez que se identifiquem até com a nossa história, possam estar ouvindo e receber aquilo que a porção para elas, né? Gente, o que o Rema está fazendo na vida das pessoas são 30 anos de grandes histórias e o povo quer conhecer a história, né, de como é isso. Por que fazer o Rema? Para que fazer o Rema? Muita gente fala, o Rema mudou a minha vida. Vamos ver a prova agora. Como foi que você chegou no Rema? Como estava a sua situação antes de entrar no Rema? Nós éramos já ministros, pastor Abraão. Nós éramos pastores de um outro ministério, né? E a gente tinha uma formação teológica, não era, Carol? E tinha outras formações, né? Dentro dessa área da terapia, né? Do acompanhamento pessoal. Sim. Então, nesse tempo que a gente serviu nesse ministério, a gente tinha realmente um incentivo, né, Carol? Para estudar, para conhecer, para ser profundo, tanto nas ferramentas com o povo, quanto na palavra, né? E nessa busca caía, né, determinados livros para a gente ler. E eu lembro que um livro específico do Kennedy Reagan, o Redimidos, que é o livreto, né? Sim. Aquele livro me causou um impacto muito grande, né? Por quê? Porque a gente tinha, né, uma formação teológica, mas a nossa igreja ela também tinha uma doutrina, né? Que às vezes estava alinhado, né, com o curso, porque a gente sabe, quem é formado em teologia sabe que a coisa ela é muito analítica, né? Ela é muito aberta ali para muitas correntes, né? E o nosso ministério tinha uma linha. Quando eu li o livro, aquilo me impactou de uma forma tão profunda que imediatamente eu fui pesquisar, né? Sim. Eu fui pesquisar, só que aí eu já havia entendido, né, que esse ministério, o Rema, havia no Brasil, né, a escola, e que era sede em Campina Grande. Né? Legal, cara. E isso foi algo que fez bastante sentido e provocou muita curiosidade em mim. Eu lembro que imediatamente eu mandei um e-mail para o Rema Brasil e, na verdade, eu fui investigar e encontrei o e-mail de Canrobé, do mestre. Sei. E ali pedi para ele, disse assim... Me dei mais informações. Não, eu pedi todos os livros linkados a cada matéria. Porque como a gente estava dentro de um ministério já muito atuante, não havia na nossa agenda naquele tempo possibilidade de fazer o Rema. Então eu já sei, eu vou ler tudo, cada livro referente a cada matéria. E eu lembro que o mestre, né, quem tem contato com o Canrobé sabe o quanto Lorde educado ele é.
E eu lembro que o e-mail atrasou, acho que 2 semanas, e o e-mail veio cheio de considerações. Olha, me perdoe pelo tempo, são muitas coisas. Aquilo me impactou, a educação dele me impactou. Até então eu não sabia exatamente quem ele era, né? Sim. Mas me impactou toda a atenção que ele deu. E aí ele me mandou uma planilha, eu tenho até hoje. Pastor, eu tenho até hoje essa planilha. Que massa. Com todos os livros. Isso foi em... Isso em 2005. 2005. Cara, e você no outro ministério. A gente atuante em outro ministério. Caramba. E eu comecei a ler. Começou com Redimidos e aí comecei, né? Comprava, pedia emprestado. Fazia aquela busca realmente sobre cada... Porque a minha meta naquele momento era fazer a leitura. Sim. Que naquele momento eu entendia que aquilo dali me traria as informações de toda a grade curricular, né? E como a gente tinha muito esse compartilhar, né? A gente fazia, né? Passava um livro para o outro e estudava, né? Uhum. E aí, quando veio a oportunidade, porque a gente foi enviado para Campina Grande, né? Pelo nosso ministério, que a gente estava na época. E aí, quando, acho que com 1 ano depois, não foi, Carol? A gente teve a oportunidade de fazer. Eu tive a oportunidade de fazer o Rema, no outro ano, Carol entrou, né? Então, desde o momento que você teve o contato com o mestre, ficou lendo os livros, vendo as coisas, e depois foi que você entrou. E depois, quando a gente chegou aqui, eu lembro que nosso ministério ficava muito próximo da escola, do Rema, e a gente tinha algumas células pela cidade, né? E uma delas, quando a gente retornava, dava a oportunidade da gente passar na frente do Rema. Quando era ali na Prata. Quando era na Prata, sim, lá né? na Prata. Sim. E eu lembro o número de pessoas, e aquilo me, sabe, era uma sedução, aquilo ali me seduzia, aquilo ali me atraía. Porque assim, eu tenho um pilar, nós temos um pilar intelectual muito trabalhado, né? Então aquilo dali, né, além de tudo, nos atraía emocionalmente, porque era algo que fazia muito sentido para nós, né? E na época, Emanuel fez primeiro, e eu não fiz. Havia um certo receio do nosso ministério, da igreja que a gente fazia parte, e estar no Rema. Era isso que eu ia perguntar. Houve muita rejeição, assim, muita... Houve. Não. É tanto que Emanuel fez primeiro e eu resisti um pouco fazer para que não houvesse mesmo, eu não estivesse ouvindo coisas diferentes daquilo que eu estava imersa, né? Sim. E aí eu estava grávida de Davi no ano que Emanuel fez, né? Ele fez em 2006. E aí em 2007, quando eu tive Davi, aí eu fui fazer o primeiro ano. E Davi nasce em janeiro. Aí você... E Carol já entrou no Rema. Eu lembro que tu saía pra amamentar Davi, né? Foi punk, porque tinha esse conteúdo. Isso. De um resguardo ainda, né? Era isso. O nosso primeiro filho, ou seja, era um negócio puxado. muito puxado. E foi um momento muito desafiador em vários aspectos. Financeiramente, a gente estava vivendo uma situação extremamente delicada. Então, as primeiras matérias, na verdade, quando eu tive Fundamentos da Fé com o pastor João Roberto, eu fui alcançada de verdade. É como se, de fato, eu consigo explicar o impacto que teve dentro de mim. É como se eu tivesse convicção que a abundância era a vontade de Deus. No Rema, começou a fazer sentido que era a vontade de Deus e era a vontade de Deus para mim. Sabe aquela história? Pessoal, né? Sim, sim. A palavra passou a ser para mim, né? Ela de fato passou a ser Rema. E eu comecei a crer que aquilo era para mim, que era para aquele tempo. E uma coisa engraçada, pastor, que aconteceu, porque a gente eram anos diferentes, né? E aí eu ficava naquela expectativa na mudança da disciplina com quem ela ia ter aula. No caso, você continuou o segundo ano e ela ficou no primeiro. Tá. E aí um dia eu disse, Carol, tu tá tendo aula com quem? Ela disse, Emanuel, eu não sei, mas eu acho que é com Kennedy Reagan. aí eu olhei e disse, eu acho que não. Eu disse, por quê? Porque o homem já morreu. Ele já foi pra glória. Seu Emanuel, então americano. Eu disse, é o apóstolo do ministério, é o apóstolo Bud. Meu Deus. Mas pra você ver, era uma coisa... idêntico, né? Era uma duplicação tão real, tão grande. Sim. Que o espírito, né, se identificava ali, né? Aquela postura espiritual era realmente a mesma, né? A mesma. A matéria que te marcou, tanto no primeiro e no segundo, foi a de pastor João, né? Foi. E a do pastor Emanuel? A minha é bem interessante, né? Todas são impactantes, né? Sim. Fundamentos da Fé é impressionante.
Mas quando eu assisti a aula Justiça de Deus, Ixi. eu fui tomado, pastor, por um frenesi. Caramba. Por quê? O ministério que a gente tinha, né, que a gente trabalhava, né, que a gente era associado, a gente tinha um conhecimento muito grande sobre as questões que estavam relacionadas ali às questões hereditárias espirituais, sabe? Então a gente tinha um conhecimento muito profundo, a gente fez treinamento com muita gente de autoridade no Brasil, nessa linha, né? E uma coisa que eu questionava muito era que o processo, né, entre aspas, de libertação, ele era um processo nessa linha muito, como é que eu posso dizer? Era um checklist muito exaustivo, né? Sei. A gente viu muita coisa durante o processo de pessoas. Era uma coisa muito real, né? Mas quando eu comecei a ver Justiça de Deus, né? Eu disse, espera aí, né? É uma coisa agora, é uma coisa imediata, é uma posição que em Jesus eu tenho, né? Que me faz realmente ter um salto quântico, né? Sim. De onde eu me encontrava espiritualmente, de onde Deus ele me levou em Jesus a estar. Sim. E aquilo fez um sentido tal, né? É tão interessante que na época não entrou em conflito com a doutrina que eu tinha. Mas ela resolveu conflitos que tinha na doutrina. Fez sentido. Eu via na prática as pessoas sofrendo por isso. Sim. E Justiça de Deus me apresentou realmente uma solução, sabe, imediata. Show de bola. Então, até hoje, eu lembro até hoje, acho que o professor, se eu não me engano, foi pastor Rosilon. E Justiça de Deus. Eu acho que foi pastor Rosilon. Mas aquilo me preencheu de tal forma, é tanto que eu pessoalmente, quando eu estou ministrando, eu sempre prego, né? Eu tenho esse viés, né? De tamanha importância que isso é para mim, né? E me fala aí, vocês aí, o quanto o Rema foi importante para o teu chamado, né? O chamado de vocês dois, e para o lado empresarial, né? Como coach, o que o Rema foi tão importante. A gente tem duas formações. A gente tem uma formação, nós somos teólogos por formação. A gente tem algumas especialidades, né, dentro dessa área do desenvolvimento humano. Temos essa ferramenta, né, do coaching, né, mas também a gente tem uma experiência de vida já, né, secular, né, de trabalhos seculares, né. E o Rema, ele nos trouxe realmente uma linha, né? Eu sempre gosto de dizer isso, que antes, todas as nuances que eu tinha, né, da palavra, até mesmo por conta da nossa formação, se assemelhava muito a pedaços de pano, né? Sim. E o Rema foi aquela intervenção, pastor, que colou essa coxa. O mosaico, ele fez sentido, criou uma imagem, né? Então, até porque eu já havia lido todos os livros, né? Antes de entrar, eu já havia lido todos os livros. Mas quando a gente passou pelo processo, pela imersão, né? Pelo curso, eu saí com esse entendimento de começo, meio e fim, de continuidade, né? De você ser assistido, né? E eu acredito que no nosso casamento, né? No nosso ministério, na nossa chamada, e na empresa, né? Porque houve um momento que Deus nos chama para fora, né, Carol? E que nos leva a empreender. E como é necessário, né? Eu amo os livros, né? Foi uma das coisas que foram despertadas, é que toda matéria... existem livros que são sugeridos. É importante que isso faz com que aquilo que começou a entrar comece a cada vez mais ficar mais profundo. E é interessante que quando a gente está cheio da palavra, no momento da pressão é isso que sai. E foi isso verdade. Que a palavra fez, né? A palavra, ela trouxe, ela não só lavou, mas ela colocou um outro conteúdo. Então, se outrora empreender, o mundo do empreendedorismo não é um mundo baseado em certezas. Mas qual é a nossa certeza? A nossa certeza é aquilo que nós temos em Jesus. Sim. E a palavra para nós hoje é a nossa fonte, ela é a nossa âncora. A gente acredita que é possível porque a palavra diz que é. Então, por mais que a gente vá estudar, por mais que a gente vá para a ciência, tudo que funciona e que não se tornou obsoleto foi a palavra. Está na Bíblia, está escrito isso. Então, no momento em que eu tenho a oportunidade, que eu conheço, que a vontade de Deus é essa, e que quando eu oro a vontade de Deus, Ele me ouve, então isso já aconteceu, isso é real. Uma coisa, até como psicanalista, uma coisa que mudou realmente os meus atendimentos
foi o entendimento, né? E a gente vê isso na formação, mas quando eu vi isso na palavra, isso fechou o circuito, né? Sobre o indivíduo saber quem exatamente ele é, sobre a identidade, né? Então, toda a intervenção feita dele, né? na identidade, ela traz mudança imediata, né? E uma outra coisa, né, que eu acho muito interessante é quando Paulo ele fala, né, que ele só conheceu a cobiça quando a lei apresentou, né? E aí tem tudo a ver com justiça de Deus. E eu comecei a perceber que quando eu estou, né, nas intervenções e a pessoa ela tem um valor espiritual, ela é cristã, e quando a gente parte realmente para esse entendimento, né, para essa investigação sobre quem ela é, né, através da justiça, né, de Deus, do que Cristo fez na cruz, eu já vi, pastor Abraão, eu já vi pessoas entrarem realmente ali embaraçadas com um vício, né? E com uma semana, com 15 dias de intervalo, a pessoa está completamente liberta, né? Pelo simples fato dela meditar, dela entender, dela se localizar dentro dessa justiça, né? Feita por Cristo, né? Então, assim, imagina, é algo que a gente vê realmente. A coisa, ela acontece. Então, assim, não é algo de inspiração somente, né? O efeito é prático. O ganho é prático. Né? E a gente leva isso para as empresas também, né, Carol? A gente tem uma consultoria onde a gente trabalha com algumas empresas, né? E hoje, né, mais do que no início, hoje, as nossas intervenções elas são balizadas realmente, né? Por aquilo que Deus ele nos traz, né? E a gente sempre diz, né? Toda a nossa família, mãe, irmãos, todo mundo fez o rema. Uma das coisas que a gente sabia, muitas vezes, às vezes as pessoas apresentam o evangelho com muitas mudanças que precisam acontecer. E, na verdade, as pessoas só precisam descobrir quem são em Jesus. Quando elas descobrem quem elas são, as outras coisas, elas seguem. Começa a fazer sentido. Começa a reverberar. Então, se eu sou abençoada, se eu sou curada e sarada, eu não estou hoje em busca disso. Isso é uma realidade. Isso é uma verdade. Uma das coisas que chamou muito a atenção também foi na disciplina Cristo aquele que cura, foi Maneco que deu, se eu não me engano foi Maneco. E ele trouxe uma palavra na época, na gestação de Davi, eu desenvolvi, né, identificou um probleminha no meu coração. E na hora da aula, ele trouxe uma palavra de conhecimento. Não foi Gilson, não? Não, foi eu Maneco? não tive aula com Gilson. Não teve aula com Gilson. E aí, ele trouxe uma palavra de conhecimento. Essa matéria era Gilson, né? Gilson, a minha Mas matéria eu foi não com conheci. ele. Na época deve ter sido Maneco mesmo, né? Eu não tive aula com ele. E foi uma palavra rema específica para mim. E Maneco tem essa e eu experimentei mesmo naquele momento. E era engraçado, pastor, porque eu assisti a aula e eu não tinha interação com ninguém. E aí, Emanuel dizia, Carol, você falou hoje com alguém? E eu dizia, não, porque eu tô lá só para assistir a aula. Eu não tô para fazer amizade. eu não queria estar nada, com ninguém. Né? E, na verdade, para que não houvesse uma conexão, eu tô lá somente para receber. E eu ficava no cantinho da sala. Mas Era na prata? Na prata. Era na prata. E eu recebia tudo, anotava tudo aquilo que era, né? Fantástico. Que eu entendia que havia, e Deus ia trazendo mais iluminação. E era uma explosão mesmo, porque o que a gente aprendeu de palavra antes do rema era uma coisa, e durante o rema, como é que saía a cabeça de vocês dentro da sala de aula? Fervilhando. Eu lembro uma das frases, né? Que me impactou, que foi como um torpedo dentro de mim, foi que Deus ele não se movia por necessidade, mas por fé. Isso. Rapaz, quando eu escutei isso entrou quebrando tanta coisa sagrada dentro de mim, que eu disse, meu Deus, eu vou me recuperar. E até hoje você carrega isso. Eu vou me recuperar porque, sabe aquilo que você constrói, aquilo que você zela, né? Então, assim, havia algumas afirmações que, quando elas eram feitas, eu disse assim, não, eu preciso saber onde é que está esse respaldo. Né? Porque aquilo causava a explosão e depois eu tinha que me recuperar, né? Mas eu sabia... Vocês tiveram muito conflito assim de, rapaz, onde é que está na Bíblia? Como é que ele está achando? Ou foi mais tranquilo? Até porque você também leu o livro, não tínhamos esse conflito, pastor, porque era como se as fichas começassem a cair. Sei.
Ia testificando, as coisas iam sendo apresentadas. Rapaz, é isso. É aquilo que eu falei. É como se estivesse realmente se montando uma imagem, né? Sei. Eu tinha as peças, mas eu não sabia que aquilo ali era uma imagem, né? Que trazia sentido, né? E uma coisa, pastor, que vale a pena, eu digo que o Rema é uma escola, é uma utilidade pública, independente do ministério que se faça parte. O Rema tem uma aplicação muito prática, seja na criação do filho, seja no casamento, seja na empresa. Então, a gente usa a palavra, nós somos a palavra. Eu costumo dizer que é aquilo que sai da gente, é que o nosso coração está cheio. Sim. Então, a gente fala o tempo inteiro, a gente acredita, é possível. Na época da pandemia, a gente já havia feito Rema, a escola de ministros, era uma coisa extremamente incerta. Sim. E o que é que nos trazia certeza, né? É que a palavra nos trazia, nos localizava, dizendo, ei, tá tudo bem. Eu lembro... pela própria formação, sabe, pastor? A gente entendia que o ser humano ele tem um conteúdo que é transmitido de forma linguística, né? Então, assim, quando eu começava a ver, né, que Deus, que a fé vinha pelo ouvir, que a unção profética, a unção do ensino, eu olhava aquilo e disse, meu Deus, isso daí, né? A ciência, ela entende, ela descobre, ela valida, ela testa, ela prova, só que isso já estava na Bíblia, né? E eu acredito que a contribuição, né, do Rema principal é que essa influência linguística, né, dessa narrativa da verdade, a apresentação da verdade de forma narrativa, ela muda o mindset, a mentalidade do indivíduo. Por quê? Porque é um novo, né? E é a verdade. E aí, João 8,32 se faz sentido, né? Que é o conhecimento da verdade, no processo de se debruçar sobre a verdade, que as libertações elas vão acontecendo, né? E na época, eu estava sem trabalhar e nós estávamos crendo por uma porta de emprego. E aí eu ouvi no Rema que eu podia, inclusive, dizer como eu queria. E aí, como é que eu vou dizer o que eu quero? Eu estou procurando. Que audácia é essa? Mas, como eu fui ensinada, eu comecei a escrever. E comecei a declarar como seria a próxima porta aberta. É isso, gente. Inclusive, e foi tão engraçado que eu participei de uma entrevista e aí perguntaram na entrevista qual era o cargo que você queria se candidatar. E aí eu me recordei que eu disse isso em oração. Eu disse para Deus quanto eu queria ganhar. E aí, pastor, o cargo que era compatível com a minha oração era o cargo de liderança. Só que tinham muitos outros cargos. Sim. E todas as pessoas diziam, não, qualquer cargo para mim tá bom. Não, qualquer cargo para mim. E foi chegando a minha vez. E quando chegou a minha vez, eu disse, meu Deus, eu preciso dizer o que eu orei. E eu disse, olha, eu estou extremamente disponível para o trabalho, mas eu quero dizer para você qual é o cargo que me cabe. O cargo que me cabe. Aí disse que era o cargo. As pessoas olharam para mim e disseram, ela é louca. Essa mulher apareceu. Como é que ela está desempregada? E ela disse que o cargo para ela é esse cargo de liderança. E naquele momento eu falei, e aí fiquei em paz. E, lógico que não é surpresa, né? Eu fui contratada para aquilo que eu disse, para aquilo que eu orei, para aquilo que eu declarei. Funciona mesmo. Então, a palavra de fato funciona. Funciona mesmo. E foram estações mesmo. Foram estações. Na gestação de Júlia, quando eu estava fazendo o 2º ano, pastor, eu recebi uma palavra na imposição de mãos. Sim. Que o nascimento de Júlia, tudo seria diferente. E coisas que eu vivi com Davi, eu não estaria vivendo com Júlia. Pastor, foi exatamente igual a palavra lançada. Meu Deus. Foi uma outra estação. Estação em todos os aspectos. Emocional, financeiro, espiritual, em todos os aspectos. Eu acredito que seja hoje, né, a ferramenta mais poderosa mesmo, né? Quem estiver nos ouvindo, né, quem estiver assistindo esse podcast e considerar realmente o Rema, eu digo a você, não se arrepende não. Não se arrepende. É impossível ser molhado. Você está no ambiente, ouvindo, 2ª, 4ª e 6ª. Pastor, é impossível isso não gerar fé no seu coração e te levar para aquilo que o seu coração deseja. As coisas que vocês estão fazendo hoje, já tinham em vocês ou
com a ajuda do Rema, com o trabalho que vocês se envolveram no Rema, despertou esses trabalhos que vocês têm, inclusive esse de casais, que eu queria que vocês pudessem até compartilhar, né? A2. O A2, né? Sucesso A2. A gente, como a E nossa tantos outros, história, né, que né? deve estar chegando aí, né? Como a gente tem uma história, né, de tempo integral no ministério, né? A gente tinha um tempo integral e depois a gente fez o Rema e depois do Rema, não foi, Carol? A gente ainda serviu um tempo, não foi? Isso, a gente serviu na igreja e serviu no trabalho, só que a gente não empreendia. Isso não era. Era até um desejo de Emanuel, mas nunca nem passou pela minha cabeça empreender. Sim. E a palavra, ela foi costurando, foi nos preparando para as próximas estações. Então, eu digo que foi pós a palavra. A gente não tinha no coração, a gente tinha, né? Nós servíamos na igreja e por muito tempo era tempo integral, mas o direcionamento, ele veio após. E eu digo que, na verdade, se Deus tivesse dito antes, pastor, não tinha estrutura dentro de mim. E é uma coisa tão engraçada que aconteceu conosco, que quando a gente se desligou do outro ministério, eu lembro que o saudoso pastor Jatobá, Marcos Jatobá, Sim. nos levou a conversar com o apóstolo. Foi. Me diga. Né? Caramba. Foi. Foi uma conversa. Eu lembro que o apóstolo, esse tempo dizendo, né? Atrás. Que quando a gente tava, ele disse assim: esse pessoal vai trabalhar aqui. Sério? Não foi, Carol? Naquela época. Meu Deus. Foi. E aí, olha que coisa louca, pastor Abraão. Olha como é que o verbo da vida, eu fico chocado com isso. E aí a gente sai, né? E a gente se associa à palavra, né? Que a instrução era se associar a essa palavra. Né? E nesse período que a gente saiu desse outro ministério e se associou à palavra, havia um grupo, havia uma mulher que estava doente num bairro aqui em Campina Grande, a gente foi orar, as pessoas pediram mais visitas, eu sei que lá nasceu uma igreja. Só que nasceu uma igreja sem a gente ser... Foi fluindo. Foi fluindo. E eu lembro que nesse processo a gente se aproximou da palavra. E aí, Carol... Aí a gente ficou na monitoria. Como a gente já tinha terminado o Rema, Escola de Ministros, uma forma da gente continuar conectado foi servir como monitor. Aí foi para Resumindo a monitoria. história, Carol veio trabalhar no ministério e eu fui trabalhar na escola De ministros. Né, de ministros, só por essa associação. Imagina o crédito, né? A aposta que o apóstolo com certeza nos liberou, né? Vem dele a liberação, Sim. mas só por essa associação, né? E aí é tão impactante isso que Carol vai e se torna... Fui trabalhar na editora, trabalhar com os livros. Os livros que a gente leu lá, Caramba, né? olha que Não Deus é uma bom, coisa incrível impressionante, impressionante, mesmo, né, cara? E realmente... Não tem noção, né? Quando tá na sala... Não temos na noção, sala de não aula, temos no que vai acontecer. o que aquilo vai se desdobrar. E hoje, né, a gente com essa formação, né, que a gente tem, Deus ele nos diz, olha, eu quero que vocês peguem o que vocês fizeram na igreja, eu quero que vocês façam isso lá fora. Né? Sim. E aí a gente começou com a consultoria e com atendimentos, né, que a gente tem atendimentos, a gente tem um consultório, a gente atende as pessoas, faz terapia. E também a gente começa a fazer intervenções com as pessoas. Esse é o exemplo, né? O Sucesso A2. A nossa turma, essa outra turma, a última turma agora, a gente juntou ali 10 casais, não foi, Carol? E é um processo de 10 encontros, sabe, pastor? Onde a gente ensina realmente ali sobre o que a gente tem como competência profissional e também a palavra, né? Porque não tem como desassociar. Não tem como tirar, né? Não tem como tirar. E o sucesso, o Rema, êxito... Né, O êxito é fantástico, é fantástico. E as pessoas são... eu digo que o Rema, ele traduziu a palavra para a gente, sabe, pastor? Ele tornou compreensível. Ele tornou acessível, tornou nominal. Entendi. Então, a palavra é para mim, a palavra é minha, aquilo que Jesus fez é meu, é real, não será, E aquilo que é reforçado, aquilo que a gente usa como ferramenta, a palavra já disse isso. E a gente até tem um exemplo de intervenção com os nossos filhos, né? Tipo, é tão real que a gente vive de não falar negativo, né? De ter esse entendimento. Isso é fundamental. Que os meninos, né? Eles têm intervenções e quando eles veem pessoas de fora, né, fazendo intervenções sobre os seus filhos, eles ficam chocados, eles olham e dizem, pai, como é que fulano faz assim, assim, assim? Como é que fulano fala assim, assim, assim?
né? Para você ver, a gente cria realmente uma mente blindada acerca disso, né? E isso é facilmente copiado por quem convive conosco, que é o caso dos filhos, né? Sim, demais. Me fala aí sobre a questão do negócio é crer, né? Como vocês chegaram, se encaixaram nisso, né? E também acredito que esses contatos com o empresário, né? Às vezes eu acho que nem precisa dizer assim, faça o rema. Eles vão vendo isso na nossa vida, né? E vão sendo impactados, né? Me fala porque, aí sobre... de fato, é um estilo de vida, pastor. Não é sobre... Não é uma escola normal, é né? um estilo de vida. De fato, é para você ter abundância nos dias de hoje. Porque no rema existe troca de mentalidade. Aquilo que o apóstolo Paulo disse em Romanos 12. Eu quero que vocês experimentem a vontade de Deus, mas isso só vai ser possível quando você renova a mente. Uau, show. Então não se conforme e se transforme. Como eu posso? Muitas pessoas dizem, eu quero renovar a mente, mas como? O rema é isso. E olha, segunda, é um processo de sexta, transformação, de renovação na mente. Sentado ali, sendo enxergado. Não tem como, E pastor. uma coisa que as pessoas precisam entender na dinâmica mental, pastor, que eu não deixo de pensar algo. Sim. A mente, ela trabalha por substituição. As pessoas pensam errado, e como é que se deixa de pensar errado? Pensando certo. Com outro pensamento. Então, o pensamento Isso. correto, ele empurra para fora o errado. O pensamento errado. É como um fluxo. Para isso também precisa estar dentro de um ambiente, né? O contágio social é importantíssimo. Eu acredito que a ferramenta do rema, a escola, ela funciona exatamente por isso. É uma imersão. Sim. São 2 anos. E ela faz essa substituição, né? Você vai... Espera aí, quer dizer que não é assim? É assim, a ficha cai, faz sentido, você descarta o que pensava antigamente, abraça um novo... Testa, aprova, vê que aquilo é verdade e aí consolida, né? Ela adere na mente novamente da pessoa. Aí não sai mais. Aí não sai mais, não. Aí não sai. Em relação ao negócio é crer, né? O negócio é crer, ele nasce na pandemia, né? Em forma de podcast, né? De entrevistas, né? Levar realmente a palavra para os empresários que foram tão atingidos economicamente, né? Sim. E aí o negócio é crer Muito nasce bom. e esse projeto, ele é fundamentado, né, em trazer mesmo esse pilar espiritual. É impossível empreender sem fé, não tem como. Você precisa ter uma visão além daquilo que está sendo apresentado. E a palavra me traz isso. A palavra anuncia as coisas antes que elas estejam nesse plano, até né? porque, Carol, nós somos um ser, né, corpo, alma e espírito. Sim. De forma didática, a gente é tentado achar, né, que nós somos separados, né, que são 3 em 1, né? Mas a Bíblia mesmo diz que só a palavra é capaz de identificar o que é o que, né? Que ela é a espada que consegue identificar. Isso. Então, uma coisa que a gente no negócio é crer, né, a gente começa a construir, né, até junto com o Gustavo e a Elaine e os empresários que estão lá, é que o indivíduo ele precisa entender que a empresa dele é tão espiritual quanto a chamada. E que ali não se reserva uma demanda só intelectual ou emocional. Tem também, né, a necessidade dele manifestar competências espirituais. E a fé é uma delas, né? Então, o empresário ele precisa de fé, o empresário ele precisa de autoridade. O empresário ele precisa do resgate de quem ele é em Cristo. Por quê? Todas essas coisas vão influenciar em resultado, vão influenciar em inspiração, em criatividade, em resolução de problemas, na assertividade, no produto, nas estratégias, na lida, na gestão. E cada pedacinho das matérias que vocês tiveram a sendo injetado ali, né? Tem essa contribuição. Né? Tem essa... É tanto que o negócio é crer, né? Sempre tem uma dinâmica de uma palestra mais técnica e no final uma palavra de fé, né, que resgata, traz ao empresário esse entendimento de qual é a vontade de Deus, né? Além do testemunho. Como é que está sendo o retorno dos empresários? Como é que está sendo o impacto de tudo isso? A gente sempre tem retorno positivo, né, Carol? Sempre. Pessoas que começaram fazendo doce. E elas têm desfrutado da aplicação da palavra nesse negócio. Ela diz assim, mas a empresa só sou eu. Se você é bem-vindo. E tem empresários que têm ali 30, 40 funcionários. Porque a palavra funciona em qualquer ambiente. Não importa onde você está. Esse projeto está só em Campina hoje, né? Tem visão de expandir mais? Esse projeto, o pastor ele liberou fazer cópias, né? Sim. Mas o nome ser local, né? Negócio é crer. Porque o pastor Tiago, na verdade, ele concebeu esse projeto
como uma âncora, um apoio para os empresários da igreja local, né, Sim, da sede. Então, sim. foi criado para isso. Só que outras pessoas foram sendo tocadas. Sendo atraída. Isso. E com essa palavra, com esses ensinamentos, eles estão aplicando nas empresas deles. E o resultado ele tá... precisa vir. Caramba. Sempre funciona. Juliana Daqui diz a uma pouco o cara coisa. tem o desejo de entrar no Rema, né? A pessoa é atraída. Como é que essa ferramenta tão poderosa ela está disponível e eu não sabia? Então, ela de fato está disponível. Sim. Ju fala uma coisa, ela diz assim, a palavra sempre funciona. E funciona mesmo. E funciona mesmo. Às vezes as pessoas acreditavam, muitos empresários fora, pastor, que Deus não está a favor da prosperidade. E a gente chega dizendo, eu disse, olha, Deus te fez próspero. Como é que ele não é a favor disso? Ensina isso também, né? Muita gente ainda fala que se você prosperar, é mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha. Isso. A compreensão errada, né, ela cria prejuízos, né? E às vezes as pessoas... Gera medo, insegurança. Gera medo. Né? A gente, como tem uma consultoria, né, em algumas empresas, eu lembro de um relatório de um empresário, de um diretor de uma grande empresa, ele disse assim, Manuel e Carol, hoje eu administro uma culpa por ser próspero. Eu olho assim e digo assim, por que eu sou tão próspero e existem tantas pessoas necessitadas? Sim. Essa empresa que a gente atende em específico, né, esse relatório não é de alguém que nasceu de novo. Essa pessoa não nasceu de novo, né? Sim, sim. E você vê que esse elemento da culpa, né, ele é real, né? Grande parte dos empresários, pastor Abraão, que têm dinheiro e que não são nascidos de novo, até mesmo às vezes que são, mas não tem uma mudança na mente, né? Sim. Eles administram isso, né? E essa condenação, essa culpa, ela trava, né? Então, quando você entende que você é o objeto do amor de Deus, né? E em Cristo Jesus ele te faz justiça, né? Ele te dá uma filiação, ele te resgata de um lugar e leva para outro, né? As coisas elas acontecem com você porque essa é a boa, perfeita, agradável. Isso vai exalando de nos funcionários. E quando a gente descobre que a prosperidade ela tem um objetivo, que é você ser bênção, é você ser rio. Sim. Então isso faz todo sentido. Então eu não sou próspero em mim mesmo. Eu sou próspero para fazer a coisa, para transbordar. Quanto mais você transborda na vida das pessoas. Quanto mais você transborda. E foi outra coisa que porque no Deus Rema é muito generoso. Que me chocou, que foi a frase, né? Que Deus nos chamou para sermos rios e não represa. Né? Eu lembro que isso ecoava dentro de mim. Eu disse, meu Deus, é verdade, eu sou um rio. A visão do rio é diferente. Por onde ele passa, ele fertiliza, né? Ele é contínuo, o fluxo é contínuo. Né? Show de bola. Por isso, 30 anos, né, cara, de muita história, né? De coisas maravilhosas. Muitas. Isso é bom para quem está nos assistindo, né? Ver o tanto de tarefa, ver o chamado de vocês, né? Mesmo sendo já dentro da igreja. Vocês se conheceram... como, né? Nos conhecemos na igreja, né? Eu lembro. Nessa mesma igreja? Nessa mesma igreja. Éramos jovens em João Pessoa, né? Que massa. E aí eu fui enviado como missionário para o campo missionário, para o interiorzão aqui da Paraíba. Mesmo lugar, isso há mais de 20 anos atrás. Carol, né? também é daqui, de Campina, não? Sou de João Pessoa. Carol de João Pessoa e pastor? De Campina Grande. Aí se encontraram nisso aí. Aí, na reunião de jovens, a gente construiu uma amizade muito... Na verdade, eu sempre gostei dela, ela nunca deu bola. Que legal, gente. Mas aí, nos acertares, né, na lida, a gente foi se encontrando aí. Aí chegou a ser pastor da igreja, tá? Essa aceleração toda, Rema, e estão onde estão hoje, né? Estamos onde estamos hoje. Que bênção, gente. Muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Eu estou muito feliz mesmo com esse crescimento, avanço, né, de vocês, por essa palavra. Eu digo uma coisa, eu sou apaixonado pelo Rema. Você está dentro de uma sala de aula e ver as pessoas sendo transformadas, impactadas em todas as classes, né? A gente conversou com o Rosilon e ele também falou, nós temos pessoas mais simples que você possa encontrar e temos... E são alcançadas. De alto nível lá dentro de uma sala de aula. E são alcançadas igualmente, né? Impressionante. O que era... Eu sou da... segunda turma, né? 93, acho que foi 93, 94, por ali. De lá para cá você vê esse impacto do Rema na vida das pessoas, né? E uma das coisas que o Rema, ele nos prepara em excelência para qualquer ambiente. E aí, na época, a gente precisava
Usar saia, acho que hoje pode-se usar calça, né? Hoje é mais... Na época não podia, e é engraçado que, como ficou claro para mim, eu disse, meu Deus, eles pensam até nisso, eles têm um zelo que eu posso... Não era uma doutrina, né, daquela não religiosa, era, não era uma doutrina roupa. religiosa. As vestimentas Era um padrão de excelência. Né? Exatamente. É como você vai se apresentar diante de um presidente de um país? Você vai de bermuda? Você entende? Então ele nos preparava para qualquer ambiente. Para qualquer ambiente. Fantástico. O fato da gente ter esse impacto com excelência também nos marcou muito, não foi, Carol? Eu até lembro que nas conversas eu dizia para Carol, porque isso é coisa de americano, né? Americano. Sim, porque a gente tinha feito uma formação, pastor, com o pessoal da Cruzada Estudantil Profissional para Cristo, né? Do Bill Bright, né? E o formato era muito americano, então tinha um nível altíssimo. Eu lembro que a formação nos pedia 97% de aprovação, né? Era um nível muito alto. Quando a gente entendeu que o Rema era de Tulsa, né? A gente imaginou que esse nível, essa excelência, era uma exigência realmente cultural, né? E depois a gente conversando com Janaína, ela morria de rir, né? Porque ela disse, Emanuel e Carol, é o espírito, né, da excelência. Sim. Não que necessariamente isso veio de lá, mas a palavra, né, o conteúdo, ele é tão precioso, ele é tão valioso que ele sobe o nível, né? E esses detalhes eram e são tão importantes, né? A questão da roupa, a questão da hora, porque o horário, tinha que chegar naquela hora. Meu Deus do céu, e isso treinou muito. Esses treinamentos básicos ajudam no caráter, na administração, né? Tempo para começar a palavra, tempo para terminar. Caramba, pelo menos para mim, também foi muito fantástico o Rema, né? E outra, você podia ministrar em qualquer lugar, congresso, seminário, depois que aprendeu essa palavra, né? Então, muito bom mesmo, eu fico muito feliz com isso. Você tem algo a dizer a mais? Sobre... Eu acho que só, né? Eu acho que só. E tu? Foi um prazer, né? Rapaz, prazer para nós. Conversa maravilhosa. Muito bom mesmo. A gente fica feliz com isso. Pessoal, tivemos um tempo maravilhoso aqui com esse casal, né? De tanta experiência. Eu creio que marcou você. Eu creio que está tocando o seu coração. E eu queria que o pastor Emanuel e Carol dessem uma palavra de incentivo às pessoas que querem fazer o Rema, ou os que estão fazendo o Rema, ou aqueles que já fizeram. Deveria também voltar à sala de aula, né, Carol? Super fala aí. Concordo. Eu digo a você que está nos ouvindo e nos assistindo, né? Independente hoje de sua formação, né? Independente de hoje quais os problemas e os desafios que você enfrenta, né? Eu acredito que o Rema, ele é aquela intervenção, é aquele curso que ele vai subir o seu nível mental, espiritual, né? Vai abrir os teus olhos, né? E isso vai ser decisivo realmente para a tomada de decisões, para a tua caminhada, para a tua jornada, independente do que você está envolvido, né? Eu lembro que lendo um dos livros de Kennedy Reagan, ele né, quando ele começa a ter a orientação em Deus de fazer o Rema, ele começa a balizar ali o quanto o conteúdo do curso de teologia teria de impacto ministerialmente falando, né? E se eu não me engano, eu acredito que 5%, ele chega a essa porcentagem de 5% só. E aí é quando Deus lança o desafio dele montar realmente um conteúdo, uma grade que faça sentido ministerialmente, né? E eu acredito que faça sentido até mais, né? Como eu disse, na vida profissional, na familiar, na vida empresarial. O conteúdo do Rema, ele não é um conteúdo só espiritual. Ele é um conteúdo que, por sermos espírito, né? Pela nossa real identidade ser espiritual, e essa influencia, né, todas as outras realidades, o conteúdo do Rema, ele tem esse poder, né, de destinar, né, toda a vida do indivíduo. Então, independente de faça, se você está no Rema, termine. Sabe? Se você estiver ali sofrendo alguma pressão, aguente, termine, que o fim é melhor do que o começo. E funciona, essa palavra funciona. A palavra sempre funciona, né? Então, eu quero estimular você. A troca da mentalidade nos faz experimentar o bom, o perfeito e o agradável. Uau, de legal. fato, aquilo que Deus deseja fazer, o reino está dentro de nós. E quando a gente começa a conhecer isso, quando a gente começa a conhecer a verdade, a libertação em todos os aspectos, né? A gente começa a desfrutar disso. E eu estou falando emocionalmente, na família, no trabalho, nas finanças.
Então eu digo para você, faça o rema, se permita. Se dê esse presente, né? Se você tiver uma escolha a fazer em direção ao seu objetivo, comece pelo rema. Uau! Vai mudar. Show! Obrigado, gente. Obrigada. Beijão. Pessoal, Deus abençoe vocês. Compartilhe, comente, espalhe para as pessoas e seja muito abençoado a cada dia da sua vida. Tchau, tchau, gente.